Capítulo 1. Marina, eu lhe dou minha verdade. A força que tomou Jason pelas mãos e o impulsionou fortemente rumo a saber a diferença entre o que ele era e o que ele demonstrava às pessoas, talvez o que queria ser, mas não sendo, vivia no faz de conta que sou assim, afinal, só eu sei quem sou, contanto que seja ético e segure ao máximo minha real natureza, levo a vida desta maneira. Essa é a diferença entre uma espécie de quem sou eu no contexto social e quem sou eu por trás das máscaras sociais. Acreditem, foi um simples olhar pelo espelho retrovisor quando estava a caminho de um happy hour com sua magnífica esposa Marina. Eles iriam comemorar o aniversário de casamento de um amigo desde tenra idade que Jason conhecia. Happy hour é uma espécie de atualização das noites boêmias bem popular por aqui, talvez por muitos cantos do mundo. Antes de relatar a fantástica história desse casal, desde já relatando categoricamente que são bastante raros de encontrar por aí, quero descrever quem era Jason. Primeiro vamos começar pelo seu nome, cuja pronúncia é Jason. Esse cara era agraciado pela beleza tanto interna quanto externa, embora sempre com classe eu não externe ou dou o braço a torcer quando estou ao lado de alguém que percebo que é mais belo que eu, não me ousando em dizer que belo homem ou coisa do gênero, terei de ser verdadeiro aqui. As mulheres são campeãs nesse aspecto. Quando encontram uma deusa grega toda esculpida com peças de diamantes, rubis, ouro, jaspe, etc., elas conseguem dizer sem melindre algum a beleza da mulher alheia. Mas isso tem que ser entre elas. Se houver um marido por perto, elas fazem isso em pensamentos. Mas tudo bem, como devo ser franco em meus relatos quanto às nossas reais natureza, terei que abrir uma exceção aqui e dizer: Jason era magérrimo, 1,85 m de altura, com peso bem distribuído no corpo, um pouco magro, andava bem vestido, sempre com boas combinações, tinha um hábito alimentar muito saudável, era aquele tipo de cara que sempre dizia: vou me resguardar ao máximo, pois quero experimentar e entender esta vida um pouco mais profundamente do que a maioria que não se importam tanto com isso. Para eu entender, terei que viver uns 130 anos, terei que estar com um corpo e espírito jovial, e as demasias não contribuem muito para isso. Ele sempre dizia: a vida é um jogo, mas eu tenho que jogar na minha melhor forma. Ele tinha uma fisionomia e cor de pele indígena. Nunca me disse se seus antepassados eram índios, mas as suas características o denunciavam, apesar de ele não se preocupar muito com essa de querer saber qual era a sua real descendência. Estava casado há 7 anos com Marina. Agora sim, exibindo minha virilidade, para que entendam o quanto sou macho alfa, descrevo quem era Marina. Marina era exuberante, uma das mulheres mais belas que já vi. Tinha pele clara, que refletia uma luz, criptografando toda a sua formosura, olhos claros, portadora de uma cintura incomparável, cabelos longos, esses que nunca consegui definir sua real cor. Ela sempre estava loira, ruiva, morena. Independentemente desses seus estados de ser mulher, o que ela mantinha sem tirar nem pôr era sua beleza. Bom, para que você defina essa mulher da melhor forma, vou expressar do jeito que nós homens conseguimos entender o que é uma bela mulher. Ela era uma delícia. Claro que, como qualquer bom ético, nunca disse isso a ela da maneira que digo isso agora, mas nunca deixei de pensar que ela era tudo isso. Agora vamos saber por que o espelho retrovisor é o causador deste embaraço conjugal. Claro que aqui o espelho retrovisor é só uma desculpa para escondermos nossa real natureza. Se ele realmente fosse o causador, tiraríamos ele dos carros e todos os casais seriam felizes por toda a eternidade. Mas digo que esse espelho retrovisor do carro do casal quase que ferrou com o happy hour. Foi meio aquele empurra com a barriga. Eles foram pelo respeito ao casal amigo, mas nessa noite, com certeza, nada rolou. Ele ainda dormiu o restinho dela no sofá. O que tinha de tão intrigante nesse espelho retrovisor que culminou numa leve desavença entre o casal? Jason sempre gostou de tomar suco de laranja logo pela manhã. Ele tinha um bom emprego. Não era um emprego comum, ele era um cara genial, era uma espécie de inventor, pensador, tipo, ele observava detalhes do cotidiano das pessoas, o que elas precisavam para melhorar seu dia a dia. Por exemplo, uma presilha de cabelo é insignificante, ninguém para observar uma presilha de cabelo. Jason sim,
E ele criava mentalmente soluções para que essa presilha de cabelo ficasse numa posição mais confortável e ampliasse o charme da mulher. Ele não era inventor de presilhas de cabelos, mas eram coisas desse tipo que ele vivia criando, patenteando e vendendo seus projetos. Ele era anonimato, mas se dava muito bem com isso. Ele, como qualquer outro, tinha hábitos, e um deles era frequentar toda manhã a uma casa de vitaminas e saborear sucos naturais. Seu predileto era o de laranja, mais um elemento que podemos incrementar, entre os quais foram o causador especificamente daquele bate-boca caminho do happy hour. O caminho agora é inverso, o retrovisor, o suco de laranja e agora sim, quem ele fazia pela manhã com um belo sorriso esse suco de laranja. Não era ninguém mais senão a única aos olhos de Jason, Gabriela. Era uma espécie de combinação perfeita, suco de laranja com sorriso. Talvez seja essa a fonte de tanta inspiração para suas invenções. A gente nunca entende nosso eu real. Parece que ele sempre nos pega de surpresa, uma espécie de ficar em cima do muro, tipo, eu quero, mas não posso. Mas se não posso, por que eu quero? No transcorrer deste livro entenderemos o porquê dessas questões que nos oprimem, nos faz infelizes, nos faz viver do jeito do faz de conta que é, lapidam nossas máscaras, que nos ensinam a sermos mentirosos com maestria. Com Jason, nada era diferente. Essas coisas passavam por sua mente também. E olha que esse cara tinha uma visão muito apurada. Ele conseguia contar os grampos que havia na cabeça de qualquer mulher que parasse pela casa de vitaminas. Imagine o olhar escaneador. Era bem nestes moldes com que Jason observava os eventos. Gabriela não era bela na proporção de Marina, sua esposa. Mas sempre quando sincronizava com aquele sorriso, aquilo transmitia prazer a Jason. Sabe quando você está com uma enorme sede num dia abafado, típicos de países tropicais, e de repente você se vê com uma garrafa d'água nas mãos e aqueles primeiros goles começam a descer goela abaixo e você tem uma espécie de tensão orgástica? Era essa sensação que Jason tinha quando o sorriso de Gabriela inundava seus olhos e aquilo penetrava em seu sistema nervoso, abalando toda a sua estrutura. Não era uma espécie de novo amor. Era uma tara mesmo de Jason. Essas horas o ser que procura espalhar sua prole tomava conta de Jason. Logo ele se comportava novamente. Essa coisa era tão forte que, pelos gestos e pelos olhares, Gabriela começou a sentir isto. Não era aquela coisa de conversa olho no olho, ou recado nas redes sociais, ou me passa o seu telefone. Era uma irradiação de mente, uma espécie de comunicação telepática inconsciente. Alguns entenderiam amor à primeira vista, mas vou ser bem claro, a coisa era tesão à primeira vista. Se você fosse comparar Gabriela a Marina, você diria que Jason estava maluco, embora eu não goste desta ideia de comparações, pois vejo igualdade em todos. Gabriela era uma mulher razoavelmente bonita. É que Marina deveria ser de outro planeta. Havia uma diferença de beleza externa entre as duas. Jason estava certo disso também, mas aquela vontade dentro de si não gostava desta ideia de Jason. Essa vontade era de partir para cima mesmo e fazer acontecer. Havia ali dois Jason, o natural e o artificial. Saberemos qual é qual até o final da história. Marina trabalhava em um banco. Não era um cargo relevante, mas ela adorava o seu trabalho, se bem que desconfie disso até hoje. Geralmente nós, seres humanos, ainda não acostumamos muito com essa tal falta de liberdade. Digo que às vezes esses árduos compromissos com as pontualidades em chegar, com regras até para usar o toalete, nos faz tão ansiosos. Não que isso seja um mal, todavia o excesso disso nos deixa irritadiços. Às vezes, ela fazia companhia a Jason à casa de vitaminas, e as primeiras olhadas tortas que deram ao marido foi quando ela fez o pedido e Jason prontamente foi atendido no modo automático. Chegou, sentou e o suco logo estava ao seu alcance, acompanhado do sorriso, é claro. A gente tem uma capacidade incrível de nos comunicar pelos olhares e pelos gestos faciais, e Jason interpretou bem o olhar rijo de Marina. Ela não disse nada. Sabendo dessa nossa capacidade, ela de pronto sentiu a mensagem enviada. Jason apenas olhou para o lado oposto, jeito bem interessante que desenvolvemos para desviarmos alguma denúncia facial. O casal tinha uma dose de ciúme bem controlado, não eram tão abertos um para o outro, sempre rolava uma mentirinha. Acredito que seja extremamente comum em qualquer relacionamento. Afinal, se fôssemos externar nossa real natureza, os relacionamentos dentro desse modelo sociocultural ao qual nós estamos inseridos seriam verdadeiros ringues.
Daí as regras nem deveriam ser de boa conduta social conjugal, passaria a ser uma regra de combate mesmo, tipo, não vale dar golpes baixo, dar golpes na nuca ou coisa assim. Se fôssemos verdadeiros nos relacionamentos amorosos, se é que isso realmente pode-se dizer que é amor, sem uma estrutura social e psicológica à altura, a coisa se tornaria pior que já se está. O fato é que seres humanos ainda não suportam a verdadeira natureza das coisas e preferem conformar com as mentirinhas. No carro, agora a caminho do happy hour, Jason observa Gabriela, que pelo tipo de roupa não se deduziria outra coisa senão que Gabriela fazia uma caminhada típica de final de expediente. Até aí, tudo tranquilo. Porém, o homem que impelia Jason a ir à busca de prazer fez com que ele não olhasse Gabriela uma única vez. Ele quase quebrou o pescoço. Todavia, interrompeu imediatamente a sua ação. Estava com Marina. Como todo ser inteligente, é claro que iria executar sua vontade de uma maneira mais sofisticada, rápida e atenta ao trânsito. O espelho retrovisor se tornou o ponto mais importante naquele momento para Jason. Marina teve uma espécie de presságio. Só esperou o marido olhar o que ela já sabia. Ele olhando o retrovisor, ela olhando ele. É um cruzamento de olhares que geralmente não dá muito certo entre casais. Tudo fluiria normalmente, até que Maria, com certeza por inúmeros motivos, golpeou o retrovisor tirando-o do eixo. Daí em diante, o ambiente no interior do veículo, que estava a cantarolar uma música bastante tranquila, tornou-se frágil. O casal tinha um gosto musical, ao meu ver, muito apurado. Gostavam de músicas recheadas de solos de pianos e teclados virtuais, mas desta vez a serenidade da música não foi o suficiente para apaziguar o lapso de ciúme que perturbara Marina. Ela era muito bem controlada, mas essas coisas sempre nos tomam de surpresa e às vezes reagimos sem pensar. Momentos depois, percebemos nosso exagero. A coisa só não tomou outro rumo porque ambos, em certa parte, até compreendiam esta complexidade comportamental. Que força emocional é essa de querer só para si? Quando ela eclode, as pessoas lamentavelmente não se controlam. Jason, o que aconteceu com você? Não contenta em ver uma só vez? Tem que olhar pelo retrovisor? Diz Marina. Mas o que faço eu? Você anda viajando demais mentalmente, replica Jason. Jason não perde a maestria em mentir. A essa altura fica claro para qualquer um perceber que Jason, sem dúvidas, olhou para Gabriela. Não é que o ato de mentir faz de nós pessoas más. É que se não houver essa coisa no dia a dia, os conflitos se amplificam. Talvez você deva estar acostumado em ouvir pessoas dizer por aí que se elas falassem umas verdades, a coisa se tornaria crítica. Jason nunca engoliu muito essa ideia de mentir, mas era forçado a isso para manter-se em um clima harmonioso, mesmo que duvidoso. É bem interessante a tal ética humana, pois ela é pautada na mentira com elegância. Ele nunca falava a sua verdade, ele falava a verdade que os outros queriam ouvir, mas essa verdade para ele era uma tremenda mentira. Ele sabia que esse juramento de fidelidade por toda a vida era o pilar das mentiras. Pode ser até que tenha alguma espécie que conviva fielmente até em pensamentos, porém, são, sem dúvidas algumas, peças raríssimas. Aquele happy hour foi o mais diferente de todos, não para todos que ali estavam, mas para Jason. Aquele tapa no espelho retrovisor dado por Marina ativou uma parte cerebral neste homem que ele passou a pensar bem diferente. O tapa no retrovisor foi uma luz para ele, uma espécie de despertar para tudo isso aqui. Depois, se é que vocês se lembram, na volta para casa, o clima instável continuou. Calhou que com isso ele repousou no sofá. Uma olhada no espelho retrovisor e 2 dias sem diálogo. Jason e Marina se amavam demais, eu sentia isso. Mas às vezes essas coisas para mim tão fúteis causam sofrimentos psicológicos e silenciosos totalmente desnecessários. A parte cerebral de Jason que o despertara fez com que ele percebesse isso claramente. 2 dias se passaram e tudo continuou como deve estar. As pazes se estabeleceram entre ambos novamente e vida normal, até que outra coisa mesquinha como a do retrovisor lhes tirasse a paz novamente por 1 ou 2 dias, às vezes uma semana. Um retrovisor e Jason já havia criado um livro mental. Essa coisa estava tão instável em sua cabeça que ele tinha que jogar para fora.
Claro que ele fez isso de uma forma muito cortês, e a primeira pessoa a conhecer suas ideias despertas foi Marina. Como já dito, eles se amavam e na maioria do tempo eles se pegavam entre beijos e abraços em qualquer canto da casa. A coisa terminava sempre ora na cama, no sofá ou no chão da sala, poucas vezes no banheiro. Marina e Jason, novamente à casa de vitaminas. Depois daquele bate-boca no carro, ela passou a frequentar os sucos matinais do marido quase todos os dias. Uma dose de ciúme até que faz bem às pessoas. Marina, antes que optava sempre em tomar um café puro acompanhado de bolachas ou pão francês, agora estava inovando seus hábitos alimentares por algo mais natural. Percebeu como o ciúme bem aplicado faz bem às pessoas? Gabriela, que em verdade não tinha nada a ver com tudo aquilo, passou a servir o casal agora no modo automático. Talvez com a esposa de Jason ao lado, ela se abriu mais. Agora seu sorriso vinha acompanhado de algumas conversas informais. Acredito que ela se sentiu mais segura. Antes, quando Jason frequentava o local só, ela se sentia bem ao vê-lo, mas sempre optou pelo sorriso e algumas trocas tímidas de olhares. Talvez por insegurança ou medo de extrapolar em alguma conversa informal e Jason não gostar da brincadeira. Se ela lesse os pensamentos daquele jovem, obviamente expressaria o seu encanto. Aquele rapport, a prestação que se estabeleceu entre Jason e Gabriela, de certa forma estava fazendo um efeito inconsciente na garota. Gabriela morava um pouco distante do trabalho. Era casada há 2 anos. Ela viera de uma cultura onde as famílias são extremamente conservadoras. Sempre respeitou os valores da família, nem sempre era de sua espontânea vontade, mas por tradições e por medo de julgamentos, desprezo, inferno, juízo final, esforçava-se para viver a vida que outros acreditavam que ela deveria viver. Muito provável que o objetivo dessa regra toda era para alcançar alguma espécie de salvação. Se bem que isso era nítido, ela precisava era urgente de salvação daquilo tudo. De maneira geral, ela não me parecia infeliz, mesmo valorizando o ascetismo angariado pelas tradições que permeiam nossa cultura ocidental. Certa vez, numa conversa informal com a colaboradora e amiga de um tempo considerável, essa que trabalhava num comércio vizinho à casa de vitaminas, Gabriela mencionou o nome de Jason, uma espécie de confissão daquilo que lhe sufocava. Ela não percebia isso de maneira direta, esse sufoco era da mulher instintiva que havia em si, mas que as doutrinas e dogmas sempre a sufocavam. Toda vez que vejo Jason, me dá um certo frio na barriga. O máximo que faço para externar este frio é sorrir, confessa Gabriela, sua amiga. Sim, ele sem dúvidas arranca qualquer mulher de seu estado natural e a coloca em transe, responde a amiga. Aquele arranca de seu estado natural e o coloca em transe, pronunciado pela amiga, fez o coração de Gabriela dar uma leve descompassada. Surgiu ali uma espécie de ciúme. Soava uma concorrência inconsciente por um macho alfa que possuía todas as condições de dar-lhe bons filhotes. Foi isso que Gabriela sentiu, mesmo não querendo sentir. Nossas emoções sempre nos pegam de surpresa. Aquele leve sentimento de ciúme, tipo quero, mas não posso, denunciou sua queda por Jason. Realmente aquele suco de laranja iria conduzir algumas pessoas a outros caminhos. O dia que ninguém premeditou aconteceu. Marina faria uma viagem para atualizar-se em algumas programações concernentes ao serviço. Jason era um cara bem seguro, tinha muita transparência, embora nunca entendendo essa ideia de fidelidade eterna entre casais. Na medida do possível, ele reprimia suas reais vontades para concretizar aquilo que um dia disseram em frente ao altar em alto e bom tom. Eu prometo. Existem coisas nessa vida muito complexas e, de fato, promessas alguma conseguem quebrá-las. Os desejos de estar, abraçar, beijar, transar são fortes demais para se manter no tabu das promessas. É algo que homem artificial algum quer, mas o natural o impele. A ética do relacionamento conjugal o sufoca, mas devemos confessar de uma vez por todas que esse homem natural é imortal. Ele persegue o tempo todo o homem artificial. Jason atendeu ao seu chamado quando quebrou o pescoço no retrovisor. Marina deu um golpe no espelho atendendo ao pedido da mulher artificial. Essa mistura de moral social com moral natural realmente coloca qualquer um em um barco à deriva. Uma noite antes da viagem de Marina, Jason ainda remoía aquele golpe no retrovisor. Não é que ele estava tomado de ódio por aquilo, muito pelo contrário. Ele tentava entender as causas dessas coisas ocorrerem. Marina e ele não eram tão abertos a discutir o cerne das verdades.
assim como qualquer casal. Porém, Jason, conhecendo Marina, sabendo-se basicamente seu comportamento muito bem temperado e socialmente aceitável, com exceção ao surto no carro, imbuiu-se do filósofo que havia desperto em si, engoliu seco e começou a dialogar com Marina. Antes de narrar a conversa entre o casal, quero dizer qual é a representação da filosofia para a humanidade. Filosofia vem do grego philo mais sofia. Seu significado é amor pelo saber. Filosofia é a mais profunda das ciências, embora ela atue sutilmente. Toda ciência surge após alguma filosofia, e depois que se comprova a existência daquilo que foi filosofado, o cientista tem que filosofar para explicar. A filosofia tenta entender a profundidade. Enquanto alguém vê carros correndo as avenidas para lá e para cá, o filósofo coça a cabeça, tenta entender a razão da correria de carros para lá e para cá, o que os condutores pensam, por que correm, por que se estressam, se realmente existe um fundo racional em toda essa correria, se o sentido da vida está em toda essa máquina que deprime quem nela vive. Ele até consegue pensar o porquê que ele pensa assim. Se não houvesse filosofia, não poderia haver ciência. A filosofia é inerente à vida, e todos têm esse homem filósofo adormecido internamente. O primeiro passo para seu despertar, com certeza, é o porquê. É o pensamento crítico, é o parar e colocar os pés no chão e tentar entender qual sentido significativo que cada um dá em sua vida e se ele contribui para o bem-estar de toda a sociedade. A filosofia abrange todo o universo. Ela é infinita, com infinitas perguntas e infinitas respostas, assim como o universo é infinito. Eu estou certo de que o amor pelo saber está por toda parte. Filosofar, pois, é preciso. O retrovisor ativou o eu adormecido de Jason. Voltemos ao fervoroso diálogo do casal. Marina, o que você compreende por fidelidade? Fidelidade é o juramento em que fizemos perante o altar, diante o santo e as testemunhas que presenciaram nossa cerimônia matrimonial, respondeu Marina. Será que somos fiéis o tempo todo? Jason agora me parecia mais um psicanalista do que qualquer outra coisa. Marina dá uma olhada para cima, jeito muito interessante que desenvolvemos para a busca de informações na nossa vasta biblioteca mental. Os olhos, neste caso, são uma espécie de mensageiros que rapidamente buscam pelas respostas mais adequadas e prontamente envia a boca que é a externa. Novamente, com os olhos focados ao marido, responde: Eu sou e sempre fui, te respeito e espero que o mesmo ocorra com você. E você? O que tem a me dizer, Jason? Marina, a grande verdade é que a gente sempre tem duas verdades a responder para as pessoas. No caso, eu poderia responder a minha verdade ou a verdade que você quer ouvir. Geralmente, as pessoas preconcebem opiniões a respeito de fatos e esperam que o outro só confirme essa opinião já formalizada por ela. É o famoso confessa, a casa caiu. Acontece que isso gera uma série de desagrado, pois quase nunca a pessoa a confessar vivenciou aquilo pré-formalizado na mente de quem profere em alto e bom tom. Confessa! Mas essa pessoa detentora do fale a verdade é realmente complicada, pois ela só vai se contentar se ouvir do outro a verdade que ela quer ouvir. Neste caso, ou você fala a verdade que vivenciou, ou tenta contornar a situação dizendo a verdade que ela quer ouvir, sempre dando um jeito de sair por cima. A verdade da verdade é que infelizmente não conseguimos encarar a nossa verdadeira natureza. Sempre fugimos dela, criando atalhos e dizendo mentiras para sermos éticos. Existe sim a verdade dos fatos, mas, por via de regras, sempre queremos que a verdade desse fato seja aquela a qual nos convém, verdade pautada no egocentrismo e não na libertadora e esclarecedora. O fato de olhar para o retrovisor e desejar ou contemplar a beleza feminina é completamente natural a qualquer macho alfa. A mulher instintiva sabe disso inconscientemente. Olha para o macho alfa esperando que ele veja pelo retrovisor o passeio de outra fêmea. Mas essa ideia dentro do modelo social, religioso e político concernente à fidelidade não é em hipótese alguma aceita. O resultado não é outro senão um pequeno conflito, geralmente abrandado se o cônjuge optar pelo diálogo. Isso faz com que eu diga não, eu não estou olhando para a garota. Na verdade, essa verdade é uma mentira com maestria. Por saber que não suportamos a verdade de nossa natureza, a mentira nesse caso se torna ética e conseguimos dizer o que a pessoa quer ouvir.
Não a contento, mas digamos que é uma resposta satisfatória. A outra entende que sua opinião preconcebida fora respondida a contento. Mas e se eu disser aquilo que realmente é, que sempre foi? Qual é o motivo da não aceitação? Você poderia me dizer, mas não contenta em olhar uma só vez? Tem que voltar-se ao espelho para ver novamente? Respondendo-te a minha verdade, ele diria, realmente você tem razão. Olhe pela segunda vez e contemple o passeio feminino. Dizendo a você essa minha agora verdade, estarei ou não sendo fiel a você? Fidelidade não se resume somente em não transar com o outro. Resume em dizer a nossa real natureza. Neste caso é, sem contradito, raríssimos casais que o são. Diria que mesmo parecendo utópico de minha parte, seríamos muito mais felizes se encarássemos a nossa real natureza e engendrássemos um modelo social, religioso e político totalmente a contento com quem realmente somos. Pergunto novamente a você, Marina, mulher a qual amo, nós realmente somos fiéis um ao outro? Marina, mulher que processava muito bem as informações, pôs-se a pensar. Se formos levar ao pé da letra, é impossível sermos fiéis. Podemos ser éticos e sufocar nossos desejos, talvez para satisfazer o ego do outro, mas não sei até que ponto essa coisa chega. Acredito muito que ela tem limites, responde Marina. Perfeitamente, Marina. O tempo todo, as nossas brandas mentiras nos sufocam, até que chegue a um ponto em que rebelamos ou reprimimos, potencializamos os conflitos ou divorciamos, vivemos uma relação arraigadas no embotamento por questões econômicas, ou ferimos um ao outro física e psiquicamente. Alguns chegam ao ápice, tornam-se psicopatas, assassinos, e uma minoria torna-se aberradamente serial killer. Conclui Jason. O fato de olhar no espelho retrovisor e contemplar a garota faz parte de minha natureza. Posso dizer-lhe que não o fiz. Neste caso estarei sendo infiel, pois estou mentindo. Mas se contentares com minha mentira, ótimo. Independente da sua aceitação ou não dessa minha natureza, toda vez que tentar reprimir ela em mim, isso me fará um homem doente e causarei uma série de transtornos. Se me exiges fidelidades, deves entender a nossa real natureza. Caso contrário, toda vez que olhar pelo espelho retrovisor, terei que mentir para você. Marina, eu lhe dou a minha verdade. Está sujeita a suportá-la? Para vivermos uma relação aberta, diálogo, compreensão, tolerância, muito prazer e poucos conflitos, precisamos saber quem somos e o que podemos fazer para que ambos sejam felizes em um relacionamento. Garanto a você, sendo verdadeiros e nos tratando não como posses um do outro, mas como amigos fiéis, teremos uma enorme chance de vivermos felizes até que a morte nos separe. Afinal, aos amigos nós confessamos coisas que jamais confessaríamos ao cônjuge. Que tal sermos verdadeiros amigos e não só marido e mulher? Marina deu-lhe um abraço caloroso, seguido de um beijo daqueles típicos que precedem a uma boa transa. Depois de uma conversa aberta desse gênero, os instintos possuem o ambiente e a libido dão enormes pulsações. Ambos não acabaram senão na cama, trocando intensos prazeres. Eu não disse que esse cara iria externar seu livro mental com elegância e suavidade? Jason era genial. Marina sabia disso.